Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí, vai aí. Mas antes do Quatro Amigos, eu queria a sua experiência no Porta dos Fundos, que a gente não falou isso, né? Ah, eu cheguei. Você tava fazendo Foi comédia... antes de vir pra cá e eu já tava fazendo stand-up? Você Foi tava fazendo 2014. stand-up, morava em Curitiba... Morava em Curitiba, eu recebi uma proposta pra ir pro Porta dos Fundos. Por causa de algum vídeo Foi, seu? não, foi porque eu mandava sempre ideia de premissa pro Fábio Porchat por DM no Twitter. E aí ele pegava, sei lá, a premissa, às vezes eu mandava texto por e-mail, mas eu mandava mais a premissa, ele desenvolvia e eu assinava junto com ele. Então tem tipo uns 4, 5 vídeos que antes de trabalhar lá já tem assinatura junto. E eles fizeram meio um teste lá, era eu, Nando, Fedorovics e tinha mais alguém fazendo teste pra escrever pra eles. Gueré? Não, tô zoando. Não, mas teve tipo muito comediante que fez, que mandou pra lá, mas ficou meio nós, só que eles pararam a conversa. Em janeiro de 2014, eles me chamaram, eles falaram, a gente queria que você viesse trabalhar, mas precisa ser aqui no Rio. Aí eu nunca tinha saído de casa. Aí eu falei, puta que pariu. Ele falou, a gente vai pagar... Não, mas só explicar o negócio do Gueré, porque ele teve a treta com o Kibi Louco, só por isso que eu falei. Não sabia. Por isso que eu falei que eu não sabia. Eu achei que ele tinha participado sério. E aí eles chamaram janeiro, fevereiro... Tinha que morar no Rio? Não podia Tinha que morar no Rio, não podia. É porque eles estavam criando... Eles queriam ter a experiência de ver como era com o roteirista presente lá. Uma sala de roteirista. Uma sala de roteirista, mas ao mesmo tempo não era uma sala, porque não tinha uma sala. Era um lugarzinho lá. Ah, não tinha? Era. Aí tinha que ir todos os dias, das 11 a não sei até que hora, tá ligado? Tinha que... Trabalho meio... Segunda a sexta. É um trabalho de bater cartão. E aí voltou aquela memória ruim. De ter que trabalhar num lugar. De ter que estar no lugar das 9 às 6, e não sei o quê. Veio isso. Então a minha qualidade caiu muito, aí juntou com... Você estava num lugar que era um sonho, vou trabalhar no Porta dos Fundos, mas ao mesmo tempo eu estava morando num lugar muito pequeno, pagando muito caro, porque eu queria morar perto do trabalho, então eu morava em Botafogo, pagava tipo quase R$4.000 num apartamento de 21 metros quadrados, aí não tinha amigos ali, não tinha ninguém... Ganhava 7. Porra, aí não compensava. Não compensava, mas eu queria ter tido essa experiência, porque eu já tinha sido convidado para escrever no Agora é Tarde, no programa do CQC, do Porchat, ia começar um pouco depois, na verdade veio do Porchat. Tem uns 4, 5 programas, como que é o Legendários? Legendários também? Vários programas me chamaram e nenhum deles eu aceitei por conta do stand-up. E todos teriam que trabalhar de segunda a sexta. E eu me blindei um pouco de... Não quero isso daí, porque a comédia já me dá o dinheiro suficiente para pagar minhas continhas e tá bom, eu vou focar nisso. Só que quando teve essa oportunidade, se aproximava... E nem era tanto nessa época, né? Não era tanto, mas não era nem pelo dinheiro, era mais pela experiência, talvez. Aí quando veio essa proposta do Porta dos Fundos, foi meio que... se aproxima do que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, que é as crônicas e os diálogos ali, os sketches, né? Aí eu falei, não vou recusar essa experiência, eu vou lá ter essa experiência. Fui e foi muito ruim, assim, a passagem por lá, porque eu tava desconfortável, tava com um monte de gente que eu não conhecia. O Nando também foi? O Nando não, só eu. Fui sozinho, fui morar sozinho e escrever sozinho. Fui bem recebido por algumas pessoas lá dentro, só que eu tinha meio uma trava, mas, assim. Mas era você, o Porchat estava sempre junto? É bem difícil de ver ele, porque ele tá fazendo então 1 milhão de coisas, né? Porchat... Enquanto a gente tá aqui, o Fábio Porchat tá trabalhando, tá fazendo 3 coisas diferentes. Com 17. E ele não tava muito lá. Eu tive bastante convivência com o Gabriel Esteves, que é gente boa demais, assim. Foi um cara que me recebeu super bem. A gente pegou uma amizade naquele momento. Hoje em dia a gente não se fala tanto, mas eu tenho um carinho do caralho por ele, assim. E ele foi a pessoa mais próxima. O João Vicente de Castro foi gente boa pra caralho comigo também. Mas ele não trabalhava de roteirista também, não? Não, mas ele sempre estava lá porque ele é o sócio, né? Ele mora no Rio e etc. Também sempre me tratou muito bem. Só que eu estava muito desconfortável de estar lá e essa coisa de estar das 11, todo dia das 10 às 6 me incomodava muito porque não precisava. Eu sabia que não precisava. Eu já tinha argumentado, os caras, não. E aí, como eu tinha aceitado, não tinha mais o que falar. E aí eu fui ficando, eu tinha que escrever toda semana, sei lá, 4, 5 roteiros, eu escrevia 12. Só que era rejeitado muito, assim, porque Mas quem que rejeitava? A gente sentava na mesa de roteiristas, começava a ler, lia e falava, não, esse não é bom. E aí entre vocês mesmo. E aí quando passava também podia ter uma rejeição dos sócios, ou não? Não, porque quem sentava para ler era eu,
Fábio Porchat, Ah, João Vicente tá. Castro, Gregório do Vivier, Antônio Tabet. Lá mesmo a gente então já sabia. Eram os pica. Que tava. Porra. Então eu era um moleque, tinha acabado de sair de Curitiba com os caras que no momento era o maior canal de entretenimento que tinha. Talvez e o pessoal hoje já até esqueça o quanto foi um absurdo. Foi um absurdo o boom do- nacional. Eles não conseguiam andar na rua. Foi meio, uma das primeiras coisas que estourou no YouTube a nível de todo Maior mundo que a Globo, ver, maior que a Globo. O que é os podcasts hoje, o que é o Flow, que é os caras na época de 10 vezes maior, porque Era muito era maior. só eles. É. E aí tinha o Parafernália, mas era outra linha de trabalho, né? Que também era de sketch, mas era outra linha para um outro público. Eles eram para os adultos, etc. E aí eu tava junto com eles. E eu escrevia e era muito rejeitado. Foi ótimo, porque eu aprendi a desapegar. Desapegar, não. Eu sou mas era total rejeitado, se eu te tipo... falar se a gente escreve junto, eu te falo uma ideia, e você falar, não, isso não é bom. Eu não vou ficar defendendo a ideia. A não ser que eu ache que realmente seja muito bom e que dê pra mudar a ponto de deixar ela engraçada e você entenda junto comigo o que eu tô querendo dizer. Tirando isso, eu falo, tá bom, não é bom, vambora, vamos continuar escrevendo. Eu não tenho apego nenhum a isso daí. Lá foi muito uma escola pra mim. Mas lá era tipo, essa ideia não Não serve é bom, ou vamos mudar? Quando dava pra mudar, eles falavam, tenta dar uma mexida nesse daqui, pra ver se a gente vai conseguir salvar, vamos dizer assim. Entendi. E quando era ruim. Só era ruim, acabou. Não rola. Não rola. Bola pra frente. Só que imagina, eu tinha acabado de chegar lá, e aí eu sou ruim trabalhando em conjunto, assim, em mesa de roteirista, essas coisas. Todas as coisas que eu já escrevi, a maioria foi... eu escrevi sozinho e pessoas colaboraram. Então eu escrevo, mando pra você escreve, me devolve, e eu também não tenho problema de você mudar as coisas que eu escrevi. Mas numa mesa de brainstorm, eu sou ruim pra caralho em brainstorm. Sou ruim, eu fico travado, eu tenho vergonha de falar, eu não tenho autoconfiança suficiente pra achar que as coisas que eu vou falar são engraçadas. Sozinho, no meu íntimo, sim, aí eu te mostro e falo, cara, isso é engraçado. Mas no momento eu não ia dizer isso na sua cara. Então eu fui meio aprendendo na força, a força ali, e depois eu também tive o entendimento que o sketch do Porta dos Fundos precisa ser escrito com a cara dos Porta dos Fundos. Então, às vezes, eu escrevi algo que tinha a cara do Luiz Fernando Veríssimo. Entendi. Que era uma sketchzinha, mas eles uma criaram meio uma formulinha. formulinha. Criaram uma formulinha. E aí demorei para entender qual que era a fórmula. Hoje em dia, eu acho que se eu pegar para escrever, eu consigo, estudando um pouquinho. Como se você fosse escrever pro Cacete Planeta, era outra É fórmula. isso. Quando você escreve, como tem comediantes que escrevem para outros comediantes, você tem que escrever na embocadura do comediante. E é isso. Eu tinha que escrever no estilo Porta dos Fundos. Eu demorei a aprender isso. Fiquei 3 meses lá. Aí chegou um momento que eu tava muito desanimado, assim. Tava muito... Caralho, não queria estar aqui no Rio, não queria... Puta, vou ter que ir amanhã. Exatamente o mesmo sentimento que eu tinha com o trabalho. Não nos outros, de qualquer outro trabalho. Todos os trabalhos. Eu ia dormir à noite pensando, puta, não acredito ter que acordar amanhã e ir para aquele lugar. E não era o lugar, era eu. Sempre foi eu. Nunca foi as pessoas que estavam, nunca foi a profissão, nunca foi eu. Então eu não gosto desse hábito de ter que coisar. E aí a comédia e escrever, para mim, sempre foi a liberdade, né? De eu escrever a qualquer hora. Então, eu tô aqui, eu vou para casa, almoço, escrevo um pouquinho. De madrugada, eu paro e escrevo uma outro tanto. Então, eu escrevo todos os dias, no meu tempo, do jeito que eu quero escrever, entendeu? E você parou de fazer show nessa época? Não, eu ficava de segunda a sexta. Eu chegava segunda-feira de algum lugar. Eu ia todos os finais... Eu não fiquei nem um final de semana no Rio. Caramba. Todos os finais de semana eu ia para Curitiba. Tinha esse gasto, que eu pagava do meu bolso. Eu ia para Curitiba e vinha para São Paulo. Então eu ficava entre Curitiba e São Paulo, Curitiba e São Paulo. Ia ver minha mãe, ia fazer show, vinha para São Paulo fazer show. Então eu ia sexta-feira, depois do almoço, a gente tinha combinado que eu podia sair depois do almoço. Então depois do almoço eu pegava o voo, ia para Curitiba, eu ia para São Paulo. Segunda cedo eu chegava do aeroporto e ia direto pro prédio do Porta dos Fundos. Realmente... Era meio uma coisa cansativa de fazer, que não estava me dando tanto prazer, mas que me deu uma bagagem legal pra caralho. E de ver como... Eu não tinha noção também de como funciona uma produção, né, mano? Porque uma sketch deles, eles sempre tiveram muita qualidade, né? De ponta a ponta, né? Do roteiro até a parte edição, técnica. Então, os caras iam fazer uma sketch de 2 minutos... É um set de filme, né? E com antecedência, né? Você escreveu um negócio que ia pro ar, sei lá, muito tempo depois. 1 mês, 2 meses depois. Você deve ter saído de lá e depois ter visto alguma sketch sua depois, né? Teve várias sketches que alguma pro depois. Pessoal ver aí? Fala alguma sua. Tem a que é mais famosa, é aquela Cura, né? Que é quando começaram a falar da cura gay, aí tem Jesus curando coisa. Tem o Amigos, que é um cara tá no poker e ele
começa a encostar nele. Ele tá com uma escuta, porque ele quer... O negócio da mulher? É isso, Eu lembro. esse. Cara, tem muita coisa, eu não vou lembrar de O pessoal tudo. começa a falar de putaria, ele